Seja bem-vindo, esse é o canal da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, eu sou o Vinícius, estou aqui com o André e a gente acabou de assistir um pequeno videozinho aqui, André, falando do dilema das redes. E é engraçado porque a gente está com o celular na mão. O que tem a ver dilema das redes? Por que essa série? Tem a ver com aquele documentário agora do Netflix falando sobre as redes? Tem tudo a ver, Vinícius, tem tudo a ver. A gente foi provocado aí por esse documentário e percebeu e está entendendo que as redes, as mídias, ela oferece pra gente um dilema, né? É bom, o quanto é bom, qual é o limite desse bom, tem prejuízo. Então é bacana o documentário, e aí já fica a dica aí para quem quiser assistir, matar a curiosidade, caso não tenha assistido. Mas ele oferece assim, o pronunciamento, o depoimento de uma galera que trabalhou na alta cúpula de empresas como Google, Facebook, Pinterest, e aí eles dão depoimento de N problemas, de como as mídias têm impactado e oferecido mudanças em nível mundial. E como muitas dessas mudanças, elas não são tão benéficas assim, elas oferecem determinados prejuízos, dificuldades, grandes dilemas. Então, em razão disso, a gente quer ter uma perspectiva assim, que a gente chamaria de cristã, diante dessa situação, conversar, debater, pensar, porque é um problema que nos afeta. E curioso, né? Nessa situação de pandemia aí, de confinamento, a gente espera em Deus que as coisas melhorem, muito ambiente já está flexibilizado, mas foi curioso quanta migração e intensificação na relação com mídias sociais, quanto isso aumentou nas famílias. Por um lado muito bom, a gente está desfrutando disso aqui, e por outro lado também tem aí os seus perigos e a gente pode tomar o cuidado. É uma coisa que não tem como escapar mais, né, André? A gente está imerso nisso aí, não tem para onde fugir. Não tem jeito, eu acho que é besteira. Longe disso, essa conversa é querer sugerir isso. Por quê? Porque olha aqui, a gente está usando, quem está acessando isso aqui está acessando através do YouTube. Então, longe de nós querer assim, ser simplista e radical. Não, as mídias sociais não prestam. Não é assim. Mas toda ferramenta, Vinícius, eu acho que ela tem o seu benefício e ela também pode ser utilizada de um jeito que seja perigoso para quem lançava a mão dela como um recurso bacana. Então eu acho que a parte bacana dessa reflexão dos dilemas das redes é apontar pra gente assim, ó, cuidado, não tem neutralidade, tem interesses, tem ações ali que são prejudiciais, tem interesses escusos, não expressados, velados, e é digno de tomar nota para tomar o cuidado devido. Esse que é o ponto. E qual seria um dilema, por exemplo? Você pode citar um dilema que a mídia está influenciando e está cercando a gente ou não? Ao longo do mês, Vinícius, a gente quer conversar sobre vários dilemas que ela nos impõe. Então, hoje a ideia é a gente perceber o dilema do diálogo. É isso. Por quê? Qual é a questão, Vinícius? As redes sociais, elas nos impactam negativamente quando o assunto é diálogo. Vou esclarecer isso aqui. Quem tiver chance de ver o documentário vai descobrir isso com mais clareza, mas o ponto as redes sociais elas são baseadas em algoritmos, que são cálculos e programas para que eles descubram, o sistema descubra quais são os nossos gostos. A partir daquilo que a gente clica, a partir dos vídeos que a gente acessa, a partir dos nossos interesses e comportamentos nas redes, comportamento de compra, check-in em determinados lugares, o próprio sistema já vai vasculhando e tirando como se fosse um raio-x do meu interesse, do seu interesse. E aí o que é curioso, as redes fazem o seguinte, elas replicam aquilo pelo qual a gente se interessa. Então alguém já deve ter se surpreendido com isso. Nossa, eu pesquisei um negócio lá sobre garrafa d'água e agora apareceu aqui no meu Facebook bem uma propaganda, e daí a gente brinca, poxa, tem alguma coisa acontecendo, essas pessoas estão lendo minha mente. Então é o sistema
programado para dar para você aquilo que você tem procurado. Acho que uma imagem para clarear isso aí, Vinícius, seria assim, ó, ele espelha aquilo que eu tenho interesse. Tá, por que isso é ruim para o diálogo? Porque ele evita o diálogo, Vinícius. Como assim ele evita o diálogo? Ele vai favorecer apenas opiniões. Vamos pensar no YouTube. Quando eu faço ali uma pesquisa sobre o meu interesse, de repente, por animais selvagens. Curiosamente, depois de eu fazer 1, 2, 3 pesquisas sobre isso, o próprio mecanismo das mídias já vão oferecer para mim uma série de listas de vídeos para eu satisfazer essa minha pesquisa que vem acontecendo. Qual é o problema disso daí? Vamos dar um exemplo do Facebook. Se eu tenho uma opinião sobre ter vida em Marte e começo a insistir nisso daí, pesquisar sobre isso, clicar e fazer curtidas em cima de pessoas que também pensam dessa forma, curioso que o Facebook e as mídias eles vão colocar para mim ali sempre no meu feed de notícias um monte de pessoas que concordam com essa minha visão. Então o diálogo ali ele se encerra porque agora eu não vejo mais uma opinião contrária de uma outra ideia, de uma outra pessoa. Tudo que eu estou vendo e as pessoas que eu estou vendo, as pessoas que acompanham, são pessoas que pensam semelhante a mim. Pronto, aí está um dos dilemas. O dilema por não estar tendo uma visão sobre aquele assunto mais ampla, de pessoas que pensam o contrário, de ideias que contestam aquilo dali. Eu vou encontrar apenas pessoas defendendo a mesma coisa que eu. Mas eu não posso ficar quietinho, André? Não é bom ficar quietinho? É importante diálogo para a minha vida? O que é dialogar, André? Então, sim, Vinícius, lembrar, diálogo é a gente interagir com os outros. De repente, uma pessoa aqui pensa assim, poxa, o que é? Primeiro a gente perceber assim, dialogar é respeitar. Respeitar que o outro tem uma ideia, tem uma concepção, tem um entendimento sobre o mundo. Dialogar é consentir que eu não sei tudo. É consentir que os meus olhos, a minha visão de mundo, ela é limitada para explicar toda a realidade. Então eu entendo que, poxa, você é mais um olho somando a diversidade do que é o mundo. E não é só isso, Vinícius. Quando a gente se dispõe a dialogar, a gente entende e pressupõe também que pode ser que eu esteja equivocado. Dialogar é admitir que eu posso estar equivocado sobre um determinado assunto que eu não conheço, que eu desconheço, e que você tem uma opinião que pode ampliar e até corrigir a minha visão sobre o assunto. E a parte do nosso conhecimento, ele vem dessa ideia de diálogo. Nós não aprendemos quando apenas aquilo que a gente pensa é confirmado. Nós aprendemos quando aquilo que a gente pensa, ele é desafiado, às vezes até substituído por algo novo, porque eu não entendia, não sabia. A exemplo desse assunto de dilemas das redes. De repente uma pessoa não sabia disso aí. Agora, como esse assunto está sendo novo para ela, dando uma outra visão para ela, ela pode, uau, olha, eu não tinha pensado assim, não sabia que era isso. E ela confrontando ideias, ela cresce. Então é essencial para a vida, é essencial para o crescimento dialogar, por isso é tão importante. Você está falando, André, se eu entendi, que essa alta conectividade impede a gente de dialogar, é isso? Ela impede a gente sim, ela tem chance e ela tem contribuído bastante para a falta de diálogo. Tá, e como que a gente... Eu tenho um montão de amigos no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp. Como que ocorre isso, André? Tem amigo, e como que eu não estou dialogando, estou em conversa várias. Com eles, né? Quando a gente está falando, Vinícius, sobre ausência de diálogo, a gente está pressupondo opiniões diferentes. A noção de diálogo é assim, duas falas. E qual é o problema das mídias nessa algoritmização das nossas realidades? É porque o que ela está dando ali não são duas opiniões. Ela só está oferecendo a minha própria opinião. É isso que a gente não se dá conta. Vamos, por exemplo, eu sou apaixonado por agora está chegando campanha política, e de novo o embate de eleições, e de repente eu sou maluco por determinado grupo. O que os algoritmos vão fazer? Eles vão fortalecer isso na intensidade. Então eu não vou ver diálogo ali, por exemplo, meus amigos que opinam diferente, eles não vão aparecer. Com muita frequência vai aparecer somente as pessoas que pensam como eu. Então, se pensam como eu, logo sou eu que estou aparecendo ali.
Não é a pessoa. O que o algoritmo... Por isso, essa expressão, assim, a noção de diálogo, por exemplo, opiniões divergentes de pessoas divergentes. Não é eu encontrar apenas a minha própria fala. Então, é esse despreparo para o diálogo que está acontecendo. Essa fomentação da visão apenas da pessoa. E é curioso, Vinícius, como isso intensifica um problemaço nos nossos dias, que é a polarização. Porque quando aparece o diferente ali, a nossa crise é a seguinte: cara, como que essa minha tia não consegue ver tudo que eu tô vendo, tudo que eu e meus amigos conversam, tudo que nós opinamos, como que a minha tia não sabe? E daí eu começo a ter muita raiva, fúria e impaciência com a minha tia, porque eu tô pressupondo que a minha tia, ela tá vendo tudo que eu tô vendo. Entendi. Que ela tá assistindo, e não tá, porque na verdade eu só tô vendo aquilo que sou eu mesmo, Vinícius. Eu tenho amigos, por exemplo, o Alisson que está aqui, que é super conectado, tem um amigo meu, o Sanderson, nos Estados Unidos, a Maressa, tem gente que é muito conectada, né? Mas tem essa minha tia que você citou aí que não é. E se você for trocar uma ideia com ela sobre essa falta de diálogo, talvez ela vai falar, não tem nada a ver com rede social. Será que isso não é mais um problema do ser humano, esse problema de dialogar, André? Eu acho que aqui que a contribuição cristã, Vinícius, ela ajuda demais. Porque é muito simples agora, algumas pessoas vão ver talvez o dilema das redes, vão falar assim, não, vamos desfazer, o caminho é esse aqui. Não, isso aí essa solução ela é falha, ela é falsa, isso não resolve. Porque de verdade, esse é o ponto importante que você tocou, Vinícius, o problema é nosso. O problema é nosso. A Bíblia ela vai dizer num texto em Romanos capítulo 3, verso 23, que diz assim, ó, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa noção de pecaminosidade humana, ela está revelando o que, Vinícius? Quando a Bíblia fala que o nosso coração é pecador, ela está dizendo que o nosso coração é mau, nosso coração não se direciona para o Deus Criador, o nosso coração é autocentrado. Então, por que as mídias sociais tendem a ser tão deliciosas para a gente quando o assunto é a nossa opinião? Porque é o seguinte, eu amo a minha opinião. Eu amo o meu jeito de ver as coisas. Eu amo o André. E esse é um dos meus piores defeitos. E esse é o que a Bíblia fala, Vinícius, que é um dos seus piores defeitos. É amar você loucamente como se fosse o próprio Deus. Como se a sua forma de ver o mundo está certa, a sua opinião está certa, os seus desejos estão certos. Então o que a mídia social faz? Ela dá o que a gente gosta. Ela vai mostrar ali o que eu quero ver, o que eu gosto, as minhas opiniões, as minhas ideias. Então o problema maior do que a mídia social é o próprio coração. E aí é curioso, porque a gente descobre o seguinte, sabe aquela expressão do Narciso? Que ele gosta de se ver no espelho. Então, a mídia social ela potencializa o nosso narcisismo, porque eu vou ter chance de aparecer e de ver um monte de coisa que tem tudo a ver comigo. Isso é tão contra natural, Vinícius, que talvez algumas pessoas falem, mas isso é um problema, André? Pela Bíblia, isso é um grande problema, isso desgraça a nossa vida. Foi isso que nos fez virar as costas para o Deus Criador. E aí as Escrituras, ela tem considerando essa bagagem de que o nosso coração é terrível, de que nós somos um problema para nós mesmos e para os outros, a antropologia bíblica ela não é muito favorável a nós, Vinícius. Ela coloca a gente exatamente no nosso lugar. Aí tem um texto de Tiago, que eu acho que ajuda muito a gente pensar nesse assunto. Tiago capítulo 1, verso 19, dá para o pessoal ler com a gente aí. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Esse texto é muito legal, Vinícius, porque ele coloca essa função de ouvir e falar e apontam para sentidos muito fortes disso daí. Por quê? Porque assim, quando a gente está falando, parte da ideia maior de que a gente está se afirmando, a gente está apontando, como eu estou fazendo aqui, dando minhas ideias, explicando, querendo favorecer. Agora, quando a gente está ouvindo,
a importância de quem está falando. A gente está considerando o outro mais importante do que no momento que a gente está falando. Dificilmente nas relações, no dia a dia, quem está ouvindo de bom grado, ele está se colocando acima do outro. Não, quem está ouvindo de bom grado, atencioso, ele está dizendo assim, em outras palavras, como um gesto. O que você tem que falar é importante porque você é importante. Eu não estou no centro, por isso eu posso parar e te ouvir. E aí olha que curioso, esse aqui é justamente aonde as escrituras ensinam pra gente o diálogo. Ela está dizendo assim, ó, cada um esteja pronto, preparado, disposto, interessado em parar e ouvir. Ouvir. E é curioso assim, a prontidão está apontando sim para interesse, envolvimento, mas preparo, esteja preparado para você ouvir, esteja preparado para o diálogo, para ouvir o que o outro tem a dizer, para ouvir o que o outro tem a escrever, para ouvir a opinião do outro. E curioso, seja tardio para dar a sua opinião. Seja tardio para falar o que você pensa. Então, peraí, o que esse texto? Esse texto ele é contra-intuitivo. Por quê? Porque a gente acha, e isso fica fundamentado nesses tempos de mídia social, que o que eu tenho para dizer, o que eu tenho para opinar, o que eu tenho para mostrar é de fundamental importância. E o que o outro tem a dizer não é muito importante para mim não. O importante é, com um detalhe, Vinícius, eu tenho interesse em ouvir o outro se o outro está reverberando o que eu falo. E esse é o problema da mídia, porque na verdade eu não estou ouvindo. A mídia faz o seguinte, ela dá a impressão que eu estou ouvindo o outro, mas eu não estou ouvindo o outro. Eu estou gostando de ouvir ele porque sou eu falando nele. Cara, que difícil isso, meu Deus do céu. E isso é terrível, esse é um grande problema. Tem um cara show, e não é o Tim Keller dessa vez, é o Ted Tripp. O Ted Tripp, ele cita um texto muito legal, porque essa fala de Tiago aqui, Vinícius, ela é a reverberação de um ensino do Antigo Testamento. Tem um provérbio capítulo 18, verso 13, que diz assim, ó, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. É estupidez, responder antes de ouvir. É mesmo bagagem de sentido do texto que a gente leu de Tiago. Mas olha aqui que o Ted Tripp comenta desse texto aqui, que eu achei muito legal. Ele fala assim, ó, o tolo responde sem ouvir verdadeiramente, sem levar em consideração ou pensar com atenção. Ter pressa em falar é vergonhoso. Agora, olha isso aqui, Vinícius. Quando não ouvimos, demonstramos uma consideração mínima pelas palavras das pessoas e uma consideração máxima pelas nossas. Ted Tripp. Esse é o ponto. A algoritmização está prejudicando muito o diálogo. Por quê? Porque eu, curiosamente, às vezes acho que estou ouvindo o outro, mas não estou ouvindo. Eu estou ouvindo as minhas palavras ou aquilo que eu concordo na boca dele. Por isso eu paro para ouvir. Agora, quando ele está falando algo que eu já de cara discordo, Vinícius, a gente vai e faz assim, passa para frente. Bloqueia, cancela, né? Que coisa difícil, né, André? Que coisa difícil. Fala para mim aqui, não para quem está em casa, porque quem tem esse problema sou eu, André. Como que eu consigo, como que o Evangelho pode me ajudar? Tô brincando, você também. Ajudar a gente a ter disposição para ouvir aquele que a gente já julgou no nosso coração, que ele não merece ser ouvido, André. Pessoas que pensam diferente de mim. Legal. Como que eu posso ouvir isso aí? Como que o Evangelho me ajuda nessa situação? Legal. A gente precisa lembrar, Vinícius, o que é o Evangelho? De repente, para quem não... O Evangelho é a boa notícia. A boa notícia que fala da pessoa de Jesus. Certo. É a boa notícia que fala do que Jesus fez por nós, no nosso lugar, como ele foi enviado pelo Pai para assumir o nosso lugar. E é a boa notícia também que aponta os ensinos de Jesus para que a gente viva na liberdade que ele concedeu para a gente. Então, Evangelho é isso. É a boa notícia de Jesus, que fala do que ele fez, por que ele fez isso daí, e fala dos ensinos dele, do que ele é poderoso para fazer nas nossas vidas. Ótimo. E o que nós ouvimos de boa notícia? É que somos pecadores. E isso a gente já falou hoje aqui. Isso quer dizer que a gente tem um coração pecador, quer dizer o quê? Não é só que eu faço coisas erradas. É que o meu coração, o seu coração, é terrivelmente alheio ao Deus Criador. E por esse coração ser assim,
Deus precisou fazer um negócio para resolver a nossa vida. Ótimo. Aí eu descubro, Vinícius, que eu sou pecador. Eu descubro que eu recebi perdão. Eu descubro que eu estava errado, vivendo uma vida sem Deus. Então eu fui graciosamente recebido e acolhido e estou sendo paulatinamente encaminhado para um caminho bom. Perfeito. Como que isso daí pode me ajudar no diálogo? Ó, quando a gente começa a caminhar com Cristo, a gente descobre que o diálogo é importante, porque a Bíblia está dizendo que eu tenho que ouvir, eu tenho que ser pronto para ouvir, eu tenho que estar disposto a ouvir. E ali não fala ouvir quem? Eu ouvi todos. Só que quando a gente vive sem diálogo, Vinícius, a gente pressupõe que eu não posso estar errado, que eu não estou errado. O Evangelho ele me ajuda dizendo assim, ó, você estava errado, você é um pecador, então se eu sou um pecador, se eu caminhava contra Deus, se eu desconhecia Deus, que a graça de Deus veio até mim, e eu estou percebendo mudanças ainda acontecendo na minha vida, e se eu tenho falhas, por exemplo, nem sempre eu consigo ser tão corajoso, nem sempre eu consigo ser tão verdadeiro, sincero. Poxa, se essas coisas estão ainda em mim, por que não opiniões erradas acerca da vida não estão presentes também? Então, se eu sou ensinado por Jesus que eu sou um pecador, eu tenho que lembrar que isso prejudicou toda a minha forma de viver, o meu ser e o meu entendimento também. Então, poxa, eu sou pecador, pode ser que eu estou errado acerca de muitas coisas, porque Jesus já me mostrou que eu estou errado. Então, nesse sentido, começa a ajudar a gente. Outra coisa que o Evangelho mostra é o seguinte, que eu tenho coisas a aprender. Quando eu não quero ter diálogo, eu acho assim, não tenho mais nada para aprender, eu já sei tudo. O Evangelho fala assim, não, você não sabia nada até esses dias que você conheceu a Deus, e você tem muita coisa para conhecer sobre Deus, sobre a vida, sobre a realidade, que você não conhecia. Então, peraí, ele me coloca numa situação de aprendiz. Olha que interessante, um cristão é chamado de discípulo, e discípulo é alguém que aprende. Poxa, perto do mestre, perto do professor. Se a gente está aprendendo, quer dizer que a gente não sabe tudo. Então não combina com alguém que foi tocado pelo Evangelho não ouvir as pessoas que pensam diferente. Outra coisa, Vinícius, é dizer o seguinte, e a ausência do diálogo faz a gente se posicionar assim, ó, eu não respeito quem pensa diferente. E essa é a parte terrível, a bomba da falta de diálogo. Porque a gente começa a ser alimentado com o seguinte, é o seguinte, essa parede aqui é cor-de-rosa. É cor-de-rosa porque a gente vai entrar da semana, a gente vai falar sobre o dilema da verdade. Porque o mundo está rifando a noção da verdade. E daí como, não, eu tenho direito de falar que isso aqui é rosa. E aí começa uma encrenca só. Poxa, eu e você, mas tanto de gente descobriu que essa parede aqui é preta. Ótimo, mas tem gente afirmando que ela é rosa. O que a gente faz? Eu respeito. Respeitar não quer dizer que eu concorde com ela. Respeitar não quer dizer assim que eu fale assim, olha, todo mundo tem que aceitar que essa parede é rosa. Não, eu tenho que aceitar que ela está vendo como rosa, mas não quero aceitar que é rosa. Só que eu posso respeitar, eu posso deixar a pessoa falar, eu posso tentar entender o porquê que ela está enxergando rosa, porquê que ela está nomeando isso, mas eu não preciso desrespeitar, porque o ensino do Evangelho diz que eu estava todo errado nisso. Não via Deus, chamava coisas que não são Deus de Deus. Deus teve misericórdia de mim, me amou, me trouxe para perto dele, limpou os meus olhos para que eu ouvisse e fez isso com muita misericórdia, fez isso com um sacrifício enorme. Se a pessoa está chamando isso aqui de rosa e eu sei que não é rosa, eu vou respeitá-la, eu vou me aproximar. Eu não preciso agora dizer que essa pessoa é burra, que é estúpida, que é indecente. Eu não preciso fazer ela se tornar o símbolo do mal. Agora nós temos que perseguir essa pessoa, porque ela está acabando com a vida dos nossos filhos, da nossa família. Ela vai nos destruir, ela pode acabar com a nossa vida. Vamos destruir, porque ela falou que isso aqui é rosa. Isso é ridículo, mas a mídia social tem feito isso daí. Por quê? Porque a gente parou de dialogar, parou de respeitar. O Senhor Jesus disse assim, ó, e é essa a mensagem do Evangelho: se o inimigo te fizer obrigar a andar 1 quilômetro, eu estou aqui parafraseando a fala, ande 2 quilômetros com ele. Peraí, se essa pessoa que discorda de mim, não opina, não concorda, diz que isso aqui é rosa,
Eu vou ouvir ela e vou respeitar ela. Se ela quiser conversar, saber sobre a minha opinião, a gente pode conversar. Mas isso não quer dizer que eu não possa ouvir o pronunciamento dela, respeitar e aceitar que ela está vendo isso daí. Numa conversa entre eu e ela, e numa conversa pública de ensino, eu posso me pronunciar publicamente porque ela está se pronunciando publicamente. Só que isso tem que ser feito numa cortesia, na gentileza, no amor, no respeito. Se tem espaço para o diálogo. Agora, o que tá nítido, Vinícius? O ambiente das mídias sociais já se provou faz tempo que não é ambiente de diálogo. Por quê? Porque ali é um palco de guerra. Ninguém entra naquele lugar para dialogar. Eu não vi uma pessoa falando que entrou num debate feio ali e no final das contas virou amigo daquela primeira pessoa que ela debatia. E tanto os seguidores de uma quanto os seguidores de outra parte, no final se harmonizaram e agora saíram para uma festa confraternizar porque chegaram a uma conclusão. Não dá, não tem como convencer pela mídia, né, André? Não dá. Ali não é um ambiente. Show. Então, eu acho que o evangelho ajuda a gente. Ajuda demais. Eu acho que campo pra gente praticar isso que a gente aprendeu hoje tem. Tem. Dá pra começar em casa, com a mulher, com os filhos, Show. com os pais. Eu diria algumas dicas assim, Vinícius, coisa boa que pode ajudar a gente a dialogar. Primeiro, é o seguinte, e essas dicas, o próprio Dilema das Mídias, o documentário oferece pra gente. Olha, quando o vídeo te sugestionar um outro vídeo, não vai só nas sugestões da mídia. Vai você mesmo fazer uma pesquisa atrás do assunto. Não siga só as sugestões da própria mídia. Ela, por exemplo, eu pesquisei hoje que tem vida em Marte. Tô apostando nisso. É besteira, tá, gente? Não é verdade. Mas daí eu acabo de assistir um vídeo e já tem um outro sugerido abaixo. Peraí. Essa sugestão, se você clicar nela e começar a viciar e entrar em todas as sugestões dos próprios algoritmos, você vai ter dificuldade de diálogo. Outra sugestão muito boa, Vinícius, é seguir pessoas. Vamos dar um exemplo do Facebook. Eu estou votando no pessoal que é cor de abóbora. E normalmente eu não voto no pessoal que é cor verde. É hipotético isso aqui porque eu não quero levantar polêmica, porque é disso que a gente está falando. Então eu gosto do pessoal do laranja, né? Cor de abóbora. Poxa, mas eu vou clicar também e curtir e me inscrever no canal do pessoal verde, porque eu preciso. Não é uma questão só por eles, é uma questão por mim. Eu tenho um problema de visão. O pessoal verde pode me ajudar a polir a minha forma de ver o mundo. Se eu ficar ouvindo só o pessoal de abóbora, eles só estão reforçando aquilo que eu já penso. E eu tenho pouco crescimento. E a distância excessiva do pessoal verde, que supostamente eu não gosto, me faz odiá-los cada vez mais, me faz desrespeitá-los cada vez mais, me faz querer que eles morram. E você vê quantas pessoas fazem essa afirmação em termos políticos, que os fulanos de lá morram, acabe com eles, seria o bem do mundo. Mentira! Isso está errado. Então, clicar, seguir pessoas de opiniões diferentes. Eu tenho uma opinião agora ruim sobre os dilemas das redes. Não fica com essa opinião aqui desse vídeo só não. Vai assistir outros que falam assim, olha, as redes não são um dilema, as redes são muito boas. Não fique com uma opinião só. Essa é a coisa boa. E você vê assim, a própria mídia social, se a gente souber usar a ferramenta, ela pode nos ajudar. Poxa, tá ouvindo um vídeo aqui hoje que tá pedindo cautela. Mas vai ver um vídeo que fala assim, não, abrace a mídia social. Vai ver opiniões diferentes, não fique com uma só. Essa eu acho que é a grande lição, porque isso, Vinícius, é diálogo. Diálogo, poxa, conversar com você que pensa como eu, às vezes é só a vontade de me ver em você. Agora, conversar com outras pessoas que pensam radicalmente diferente é a chance de perceber coisas que eu não percebo. E isso é muito bom. É isso mesmo. Show. Acho que a gente podia fazer um diálogo agora com o Eterno Criador. Isso! O que você acha? Ótimo! Deus, obrigado, Senhor. Que coisa boa a gente poder falar com o Senhor. Que coisa boa a gente cessar a Tua palavra, que a gente fez hoje aqui. E embora eu queira só falar, Senhor, e isso eu fiz bastante aqui, eu preciso ouvir também. Eu preciso ouvir e a Tua palavra me diz para que eu esteja pronto para ouvir, pronto, disponível, disposto, e não ouvir só o que eu quero, não ouvir o próprio André, ou ecoar das opiniões do André, mas ouvir a todos. Faz isso comigo, faz isso com o Vinícius, faz isso com cada um que nos ouve. Senhor, as redes são os dilemas. A gente te agradece porque é uma tecnologia maravilhosa.
Tem gente assistindo esse vídeo aqui por causa das redes, por causa das mídias sociais. Então elas não são terríveis em si, mas elas podem sim fazer muito mal. E é sobre isso que a gente quer conversar, Deus, ao longo desse mês. Quer te pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude cada um que está assistindo aqui a saber utilizar essa ferramenta. E sobretudo, Senhor, a gente quer conhecer o Senhor. Mostra-nos o Senhor. E isso vai fazer muito bem para o nosso coração. Oramos para que o Senhor opere salvação, opere redenção, mude corações através dessa palavra. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Se essa mensagem fez sentido para você, te ajudou a ressignificar o que é diálogo, aproveita então, pega ela e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Beleza? Um beijo grande e até semana que vem.